Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre voluntariado, né? Voluntariado. A gente tem uma dificuldade grande, é claro que a gente tem visto várias movimentações, principalmente aí no Rio Grande do Sul, a gente viu com as tragédias também de Brumadinho e Mariana, enfim. Mas são questões que existe sim o voluntariado, isso é muito bom, mas é muito pontual. O que a gente precisa desenvolver ainda, né, dentro do nosso contexto, dentro da nossa organização, começando, município, enfim, assim vai, essa cultura de voluntariado, que ainda é pequena e precisa ser bem estimulada também. Isso vai depender muito dos municípios, né, dos movimentos que existem de voluntariado dentro das organizações em paralelo com os municípios. Existem municípios onde existem órgãos do voluntariado que estão praticamente falidos, né, e isso acaba trazendo um grande desgaste para quem quer se voluntariar. Não tem uma estrutura adequada, enfim, isso é muito questão de política, de quem está à frente também, visão do que entende sobre isso, qual a prioridade que dá sobre isso. Mas é importante que, se não há esse órgão, então que a organização ela possa correr atrás e desenvolver a sua política de voluntariado. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você tem um programa de gestão de voluntariado? Né? Se, por exemplo, alguém chegasse na sua organização e falasse: olha, eu quero ser voluntária. Como é que funciona para ser voluntária aqui na sua organização? Quais são os processos? Quais são as metodologias? O que eu preciso fazer para ser voluntário? Né? E tem gente que, e organizações, gente, que acontece que o voluntário chega e na primeira hora que chega já dá atividade para ele fazer. E deixa, às vezes, o voluntário sozinho com o público, e joga a responsabilidade do voluntário como se ele fosse um educador, um professor, ou um gestor, enfim, dependendo da sua área de atuação que ele vai ter. Não pode acontecer isso, não pode. Então, sabe, o mesmo procedimento que você tem para contratar funcionários, você tem que ter também para contratar voluntariado. Então, sabe, abrir um processo seletivo de voluntariado, falar sobre as vagas, né? Fazer os processos, contratar a pessoa como voluntária, assinar um termo de voluntariado, apresentar a instituição para essa pessoa, né, para que ela conheça os valores da organização, a missão, a visão, né, os propósitos, para onde estão indo, alinhar com esse voluntário o que ele vai desenvolver, ter um plano de ação, né, no mínimo um plano de ação daquilo que o voluntário vai desenvolver, que ele tenha essa ciência. E esse voluntário precisa ser acompanhado por um tempo. Você está falando: nossa, Suzana, lindo esse mundo de rosa, né? Lindo esse mundo de arco-íris. Mas aí a gente volta para a Terra e a gente vai alinhar, então, o que a gente tem que fazer. Bom, tudo bem, é claro que a gente tem que entender os contextos e a situação de cada organização. Mas o que a gente tem procurado passar para vocês aqui é que, se a gente não seguir minimamente, começar nas pequenas coisas, quando a organização crescer, a gente vai ter um problema sério. Então, eu estou falando aqui de gestão de pessoas, nesse segundo momento aqui falando sobre o voluntariado. Então, se um voluntariado ele quer ajudar a sua organização, ele tem uma causa, ele chegou até você, já é uma etapa grande, já é uma conquista, já é uma conquista. E aí, quando ele chega na sua organização, é importante você fidelizá-lo. E como que você fideliza? Você fideliza apresentando a organização que existe dentro da ONG, que existe dentro da OSC, quais são os processos. Dependendo do tipo do voluntário que seja, ele vai perceber o quão desorganizada é e ele não vai retornar nunca mais. Essa é a grande verdade, não vai retornar nunca mais. Mas se ele perceber a organização que existe, ele fica, ainda traz mais gente. Então, voluntariado é algo muito importante, mas muitas vezes a gente perde porque a gente não tem os processos adequados para desenvolver, assim como na gestão de pessoas também. Treinar pessoas, né? Fazer o processo seletivo, explicar, orientar, permitir para que o voluntário tenha até um certo ponto de participação, né? Não jogar para ele responsabilidade daquilo que não lhe compete fazer. Ele é voluntário, gente. Ele é voluntário, então seguir certinho o que foi acordado no termo, né? Na questão da carga horária, para não passar e exceder, não dar atribuição que não compete a ele, né? Em casos de remuneração, não existe isso, existe reembolso de despesa. Então, são cuidados que precisam acontecer, senão a gente acaba quebrando aí a proposta de voluntariado dentro da organização. Mas quando ela acontece, gente, é muito bom ter voluntários dentro da organização, pessoas engajadas, porque elas dão um gás para o time e dá esse suporte também para a organização. E traz também essa participação, né, social aí
das pessoas como forma de doação e engajamento. É isso.